Não apagueis o espírito. Agora, se você não tem a versão, você já decorou. E vamos falar todos juntos esse versículo? Não apagueis o espírito. Vamos orar? Pai querido, fala ao nosso coração, mais uma vez. Nós já fomos tocados pelo momento de louvor. Nós já fomos inundados com a Tua graça pela ceia do Senhor. Mas pedimos uma ação sobrenatural do Espírito Santo por meio da palavra em nosso coração. Fala conosco, ó Deus. Transborda o nosso coração de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A gente vive uma época um pouco difícil para o cristianismo. Não difícil no sentido de uma perseguição física, porque aqui no Brasil a perseguição física, mortes por causa do cristianismo, não é uma realidade. Embora em muitos países seja, e de um índice muito mais alto do que nós podemos imaginar, por exemplo, na China, onde a igreja é proibida, em alguns países da África, alguns locais ali do Oriente Médio, onde o islamismo é mais forte, ali realmente existe uma perseguição física contra o cristianismo, e se você se declara cristão, você realmente está na fila para poder perder a sua cabeça, e eu digo perder a cabeça literalmente, não metaforicamente. Mas aqui no Brasil não é uma realidade, a gente não vive essa realidade de você ter uma perseguição física, e mesmo assim a gente vive uma época difícil no cristianismo. Não é por causa de uma perseguição física, mas é por causa de uma filosofia, é por causa de um modo de pensar do mundo que parece ter invadido a igreja, parece ter nada, né? Que invadiu a igreja em muitos aspectos e fez com que os crentes que antes tinham uma determinada mentalidade cristã mais forte, mais robusta, agora nós temos crentes que talvez não saibam nem se portar como crentes e que tenham dúvidas banais sobre o que seria o cristianismo. Algumas filosofias, alguns modos de pensar que eram próprios do mundo, eles entraram na igreja e eles transtornaram a mente de muitos crentes. Mas não só isso. Nós ainda tivemos um evento no ano passado e que continua nesse ano, e se Deus quiser esse ano ele acaba, que é a pandemia. Momento em que a gente teve que ir para as casas e aí tudo mudou. O comércio mudou, porque o comércio passou a ser virtual em grande maioria. Quem nunca tinha vendido pelo Instagram começou a vender pelo Instagram. Igrejas que nunca tinham feito uma transmissão ao vivo tiveram que ser obrigadas a fazer uma transmissão ao vivo. E aí nessa pandemia eu pude perceber que algumas mentalidades entraram ainda mais fortes dentro da igreja. E isso preocupa bastante. Quando eu digo algumas mentalidades, algumas filosofias, alguns modos de pensar, eu estou pensando em pelo menos 2 pontos aqui, em 2 categorias. A primeira delas, talvez você... Não sei se você convive com adolescentes, mas eu pastoreio um grupo de adolescentes, então eu percebo isso muito forte. Nas gerações um pouquinho da minha geração para cima, isso ainda não é tão comum, mas está se intensivando, que são relações, ou estabelecimento de relacionamentos impessoais. Porque como é que é o relacionamento normalmente de amizade? Eu sou aqui amigo do Paulo Gutenberg, eu gosto de ir na casa dele, eu gosto de tomar café com o Paulo. À medida que a nossa relação avança em amizade, a gente vai se tornando mais próximo, ele se sente mais livre de me exortar em algumas coisas, de falar, olha, você está errando nisso daqui. Ele se sente mais livre até de me encorajar em algumas coisas, de me corrigir em algumas coisas. Isso é um relacionamento pessoal, que nós sempre estivemos acostumados com ele, e isso é o relacionamento da igreja do Senhor. O relacionamento que nós temos na igreja é um relacionamento mais íntimo do que a amizade, porque é um relacionamento de família. Nós nos colocamos na igreja como a família da fé. Então nós deveríamos ter entre nós liberdade para exortar-nos uns aos outros e dizer, olha, você está errando, meu amigo, você está falhando nisso. Liberdade para demonstrar todo amor, misericórdia e compaixão com o outro, que às vezes até isso a gente fica receoso de demonstrar amor. Mas com grande parte dos adolescentes não funciona assim mais. Com grande parte dos adolescentes, as amizades e os relacionamentos se dão aqui, ó. Não é na minha casa sentado tomando 2 litros de Coca-Cola sozinho, viu, Gabriel? Eu tomei um copo, ele tomou toda a Coca-Cola.
O que obviamente é uma brincadeira para quem me conhece, né? Mas os relacionamentos não são mais assim, Jennifer. Quase que eu chamei ela de Stephanie, né? Nós tínhamos... Na quarta-feira tinha uma menina no pequeno grupo chamada Stephanie, que eu só chamava de Jennifer. Hoje eu olhei para você e o Stephanie veio até a língua e voltou. Hoje não é mais assim. Os adolescentes, eles têm amigos virtuais. Os amigos deles são aqueles que entram no mesmo horário para jogar um determinado jogo. Nem sei o que eles estão jogando agora mais, mas sempre tem um jogo novo. São aqueles que formam uma comunidade no Instagram em torno de uma pessoa e eles se relacionam pelo direct do Instagram. Facebook é coisa do passado, viu, gente? Se você usa Facebook, você pode carimbar na sua mente, você é velho. Porque adolescente não usa Facebook. Adolescente usa Instagram e Twitter. Tá errado, Marquinhos? Relacionamentos impessoais, frios e distantes. E aí você pensa, mas isso entrou para a igreja? Isso entrou para a igreja no momento que veio a pandemia? Esse modo de pensar, essa filosofia moderna entrou para a igreja porque os crentes foram obrigados a ir para casa. A gente teve que fechar a igreja. E indo para casa, os crentes começaram a assistir o Hernandes e o Augusto Nicodemos, 2 grandes pregadores, eu confesso. Mas eles não são os pastores de todas as igrejas presbiterianas do Brasil. Eles são pastores das igrejas deles. Só que não estou falando que isso aconteceu aqui ou na igreja A, isso aconteceu em diversas igrejas. As pessoas começaram a abandonar suas igrejas locais para assistir cultos da igreja presbiteriana de Pinheiros, que tem um sistema de mídia fantástico, e tem o Hernandes pregando, da igreja presbiteriana do Recife, que tem também uma transmissão fantástica, tem o Augusto Nicodemos pregando. Nada contra assistir o Hernandes e o Augusto, obviamente, até incentivo que você o faça. Mas eles não pastoreiam as pessoas que os assistem. Algumas pessoas abandonaram a comunidade local em diversas igrejas. Lembrando, eu não estou dando indireta para ninguém aqui. Falo por Deus. Eu estou dizendo que em diversos lugares, na igreja do Senhor, as pessoas abandonaram a igreja local durante a pandemia porque entenderam que poderiam se alimentar de uma pregação do Augusto Nicodemos. Relacionamentos impessoais. Ninguém quer mais o pastor ligando e dizendo, meu amigo, você está errado. Eles preferem assistir o Augusto Nicodemos, que com certeza nunca vai ligar para você, porque ele não é seu pastor. A não ser que você seja amigo dele, eu não sei. É possível, né? Isso entrou para a igreja. Outro ponto que eu acho que tem entrado muito forte na igreja, já há algum tempo, até desde antes da pandemia, mas na pandemia isso agravou por causa do Instagram e dos coaches que vieram surgindo no Instagram, é o materialismo. O coração muito voltado para as coisas dessa terra. Nós tivemos na quarta-feira uma discussão aqui no pequeno grupo sobre o relacionamento do cristianismo e a cidade. Tanto que a gente tem que amar a cidade, como que a gente tem que amar o mundo. Nós temos que amar os perdidos, nós temos que nos relacionar com o mundo, mas o nosso coração não está aqui. São coisas diferentes. Uma coisa é você amar o mundo, porque você quer que ele seja... que ele receba a mensagem do Evangelho. Você quer que a cidade prospere, porque a cidade em paz, a igreja está em paz. Outra coisa é o seu coração estar totalmente voltado para essa terra, de modo que você encontre a felicidade apenas nessa terra, com seus amigos, com sua família, ou com dinheiro, ou com qualquer coisa que você imaginar. São coisas diferentes. E o materialismo, ele tem entrado na igreja com diversas teologias estranhas. Talvez você já tenha ouvido falar na teologia da prosperidade, talvez você já tenha ouvido falar na teologia da confissão positiva, talvez você já tenha ainda ouvido falar sobre a teologia do coach. São teologias que dizem que o homem pode ir para frente, que ele pode ganhar dinheiro, que Deus fez ele para ser, essa frase eu li hoje, Deus te fez para ser incrível. Coitado de mim então. Eu não fui feito por Deus, porque eu estou longe de ser incrível, não é? E a maioria dos que estão aqui estão longe de ser pessoas notáveis no mundo. Notáveis que eu digo é uma pessoa que está em destaque. Não é assim que funciona. Mas é a teologia que colocam hoje. Deus te fez para ser incrível, Deus te fez para ser muito rico, Deus te fez para ser o melhor, e nem sempre é assim. Mas isso tem entrado na igreja por meio dessas teologias. E o que acontece, eu levantei aqui apenas 2 pontos, 2 aspectos, mas a gente poderia falar um calhamaço de coisas, né?
é que isso tem apagado o fogo verdadeiro da igreja. Isso tem extinguido o fogo da igreja. Porque o fogo só vem por meio do Evangelho de Cristo Jesus. O fogo só vem por meio da valorização da palavra pregada e do relacionamento íntimo com Cristo e com a igreja. Tem muito tempo, gente, que o homem descobriu o fogo. E ele descobriu também as utilidades do fogo. O fogo, por exemplo, durante muito tempo ele foi o principal instrumento de iluminação. As pessoas usavam tochas, as pessoas usavam na Bíblia a candeia para poder iluminar. O fogo, durante muito tempo, agora que ele está perdendo essa função, ele foi usado para cozinhar alimentos. Hoje a gente tem a panela elétrica, né? Hoje, se você quiser fazer feijão na panela elétrica, tem arroz e tem um negócio para você fritar bife. Então, você não precisa tanto do fogo mais. Mas ainda é utilizado porque todo mundo tem fogão em casa. O fogo ele é utilizado para poder amolecer alguns materiais duros e fazer com que eles se tornem maleáveis e moldáveis. O fogo é usado para limpeza, para purificação. E é curioso que muitas vezes a palavra de Deus compare o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, ao fogo. Porque o Espírito Santo é exatamente isso que eu acabei de descrever. O Espírito Santo, ele é necessário para a ação purificadora e santificadora da igreja. Ele é necessário para a limpeza da igreja. Ele é necessário para a santidade da igreja. O Espírito Santo é aquele que nos torna maleáveis diante de Deus, para que nós nos tornemos como um vaso na mão do oleiro, para ser moldados e nos tornemos instrumentos de Deus. Sem a ação do Espírito Santo não há purificação da igreja. Sem a ação do Espírito Santo nós não somos moldados pelo Senhor. Não existe uma igreja se não houver uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que ilumina. Ele é aquele que traz a luz para que nós cheguemos na verdadeira luz que é Cristo. Ele é aquele que aponta Cristo e fala: olha, essa é a luz, segue o caminho. Ele vem como um fogo, purificando, nos tornando maleáveis, santificando, iluminando. Uma igreja sem o Espírito Santo, ela é no máximo um grande clube social. E o que a igreja muitas vezes tem feito com o Espírito? Apagado. Muitas vezes tem apagado. Não existe uma igreja verdadeira sem uma presença real do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo nós não temos conversão verdadeira, nós temos às vezes emocionalismos. Nós temos pessoas convencidas, mas jamais convertidas. Sem a ação do Espírito Santo nós não temos nenhuma pregação verdadeira, nós temos uma grande palestra sendo feita. Sem a ação do Espírito Santo não existe quebrantamento na igreja, existe emocionalismo na igreja. Só o Espírito Santo pode nos transformar em verdadeiros adoradores de Cristo Jesus. Só o Espírito Santo pode nos transformar em receptivos da palavra de Deus, abrir o nosso coração e fazer com que Cristo chegue ao nosso coração por meio da palavra pregada, por meio daquilo que se canta, por meio da Santa Ceia. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Por isso o conselho de Paulo: não apaguem o Espírito Santo. Não apaguem o Espírito Santo. A igreja precisa desesperadamente de clamar pela ação do Espírito Santo. É Ele que move a igreja. É Ele que nos chama e nos leva a uma verdadeira adoração. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para apagueis o Espírito, ela se refere justamente a alguém que apaga o incêndio. Por isso essa comparação do Espírito com fogo. O não apagueis o Espírito é como se tivesse uma grande floresta pegando fogo e alguém lá doido com um baldinho de água tentando apagar. Uma grande floresta pegando fogo e alguém jogando entulho, lixo, areia para ver se apaga aquele negócio. Por isso o conselho de Paulo: não apagueis o Espírito. Não jogue entulho dentro do seu coração, não jogue entulho dentro da igreja de Jesus, para que o Espírito não seja apagado dentro da igreja, porque você precisa, eu preciso, todos nós precisamos da ação do Espírito Santo. Apagando o Espírito, não tem igreja, não tem adoração, não tem pregação. Apagando o Espírito, nós estamos aqui perdendo o nosso tempo.
E para apagar o espírito, muitas vezes a gente precisa trazer entulhos para dentro da igreja, para dentro do coração. E no momento em que entra entulhos dentro da igreja, por exemplo, falsas teologias, como eu já citei, materialismo, como eu já citei, ou relações impessoais, como eu também citei, os entulhos fazem com que aquilo que verdadeiramente mantém a chama acesa fique debaixo dos escombros. A palavra de Deus. Você está com a Bíblia aberta ainda, não está? Eu falei porque eu sabia que você estava com a Bíblia aberta. Para você ler o versículo 20 comigo. Lê comigo o versículo 20. Todo mundo abriu? Não desprezeis as profecias. Vamos todo mundo falar forte esse versículo agora? Não desprezeis as profecias. Existe uma conexão entre o versículo 20 e o versículo 19. A conexão é justamente que o que mantém o Espírito Santo aceso é a profecia sendo ouvida, a palavra sendo pregada e ouvida e encontrando lugar no coração. Então não coloque entulhos na igreja de Jesus, nem no seu coração, para que a palavra não seja sufocada e, consequentemente, o Espírito Santo seja apagado no seu coração. Olhando para isso, eu me faço uma pergunta que é: como eu posso apagar o Espírito? E eu me lembro de uma série de cartas que Jesus escreveu. Você continua com a Bíblia aberta e você vai abrir comigo em Apocalipse capítulo 2. E nós vamos ver em Apocalipse capítulo 2 que Jesus escreveu 7 cartas. Ou melhor, Jesus ditou 7 cartas e João as escreveu em Apocalipse a 7 igrejas diferentes. 5 dessas igrejas estavam com entulhos e com o espírito apagado. 2 dessas igrejas estavam com a chama acesa. E eu queria que a gente passeasse rapidamente por essas 5 igrejas, para que a gente visse o que a gente não deve fazer, em hipótese alguma, para que o Espírito Santo não seja apagado na nossa igreja. Abre aí comigo em Apocalipse capítulo 2, no versículo 4, e você vai se deparar com a igreja de Éfeso. Apocalipse 2,4 diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que era a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso era uma igreja antiga, tanto que você tem uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. João já foi pastor na igreja de Éfeso. Era uma igreja que tinha uma teologia, uma doutrina, um conhecimento bíblico extremamente sólido e sedimentado. Era uma igreja que dava show de Bíblia. Era uma igreja que conhecia a palavra. Era uma igreja que tinha talvez bons pregadores da palavra. Quem está dizendo isso não sou eu. Se você ler a carta, você vai ver no versículo 2 e 3 que eles tinham uma boa doutrina naquela igreja. Mas ainda assim Jesus se volta para aquela igreja e fala assim: eu tenho uma coisa contra você, Éfeso. O quê? Você perdeu o primeiro amor. O que aconteceu com a igreja de Éfeso? É que eles se tornaram extremamente intelectuais, o que não tem problema nenhum. Eu creio que quanto mais intelectual você se tornar, quanto mais você lê livros e quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai conhecer de Cristo. Mas acontece que quanto mais você estudar também, mais propensão de se tornar alguém não humilde e soberbo você vai ter também. É possível que quanto mais você estude, menos você acredite que precisa do Espírito Santo para poder falar ao seu coração, porque você já é alguém extremamente estudado. Desculpa o trocadilho, não foi de propósito. Se você se tornar alguém extremamente estudado, talvez você queira sufocar o Espírito e você perca o primeiro amor. O que aconteceu é que essa igreja ela perdeu a paixão por Cristo, o fervor por Cristo, a sensibilidade na ação do Espírito Santo na igreja. Era uma igreja extremamente intelectual, mas o coração estava parecendo uma pedra de gelo. Nós precisamos da sensibilidade à presença de Cristo nesse lugar, a sensibilidade da presença do Espírito Santo nesse lugar. Nós precisamos do fervor espiritual e do desejo ardente de que as pessoas conheçam Cristo e sejam salvas pelo poder do Evangelho.
Nós precisamos do amor a Cristo e do desejo intenso de que nós ouçamos a palavra de Jesus Cristo e isso entre no nosso coração. Nós precisamos de fervor, nós precisamos de amor, nós precisamos verdadeiramente de um avivamento. Nós precisamos de um avivamento. Intelectualidade não é tudo. O que tem de presbiteriano por aí, intelectual e frio, não dá nem para contar. Se você é alguém que usa muitas redes sociais, você vai perceber isso. Muita gente se levanta como baluarte da verdade, como sendo os doutores da Bíblia, como sendo os maiores teólogos do mundo, mas talvez não tenha um pingo de piedade na sua vida, um pingo de comunhão com Deus e amor por Cristo. Se você quer essa igreja pegando fogo, metaforicamente falando, fogo do Espírito ardendo, então você precisa orar pelo fervor espiritual. Além de estudar a Bíblia, muito, faça isso. Mas ore para que Cristo arda no seu coração, para que o desejo por Jesus esteja ardendo no seu coração. Nunca perca o primeiro amor. E se você percebe que está perdendo o primeiro amor, que é aquela paixão e aquele desejo intenso por Cristo, clame ao Espírito Santo e fala: renova em mim. Espírito de Deus, renova em mim o amor por Cristo Jesus. Porque todos nós precisamos disso. Outras duas igrejas, abre comigo aí no capítulo 14, no capítulo 2, nos versos 14 e 20, que a gente vai ver outras duas igrejas, Pérgamo e Tiatira. Olha que coisa interessante. Versículo 14, a igreja de Pérgamo, diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam as doutrinas de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Agora no versículo 20, a igreja de Tiatira diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os seus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. As igrejas de Pérgamo e Tiatira, agora ao contrário de Éfeso, elas permitiram que a doutrina fosse imaculada. Aquilo que era pregado de púlpito, aquilo que era pregado nas rodas de conversa, aquilo que era conversado, já não era mais a sã doutrina, o evangelho de Jesus Cristo, mas já era uma doutrina falsa, uma doutrina misturada com coisas da terra, com outras doutrinas e outras filosofias. Mas não só isso, não somente a doutrina pregada, mas na sua vida eles deixaram e eles abriram para permissividade, eles se tornaram permissivos em relação às coisas do mundo, e agora eles pegaram a liberdade que eles tinham, porque o apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 10, já tinha dito que eles tinham liberdade de poder comer de tudo que vendia no mercado, inclusive se fosse sacrificado a ídolos. Eles pegaram essa liberdade e transformaram numa libertinagem, e aí ao invés de simplesmente ir no mercado e comprar uma carne, mesmo que sacrificada a ídolos, eles começaram a ir no mercado, comer no mercado com os pagãos, ir no culto dos pagãos e participar com eles do culto, que por sinal era um culto de cunho sexual. Havia ali prostitutas chamadas de prostitutas cultuais. Eles se relacionavam com aquelas prostitutas em nome de um deus greco-romano. Porque eles diziam: nós temos a liberdade em Cristo. A vida deles em nada se parecia com a vida de um cristão regenerado, lavado no sangue de Cristo Jesus. Em nada. Era isso que estava acontecendo. Eles abandonaram a distinção, a separação entre o crente e aquele que é ímpio. Eles abandonaram essa distinção. E hoje o Espírito tem sido apagado em muitas igrejas, porque elas têm se tornado permissivas. Se tem uma coisa que eu oro a Deus é que para que jamais, na nossa comunidade, na nossa igreja presbiteriana Ebenezer, nós preguemos algo fora da palavra de Deus. Mas muitas igrejas já não estão nem aí para a palavra de Deus mais, para o que é pregado, para o conteúdo do que é pregado. Muitas igrejas a heresia já entrou de uma forma
avassaladora. E o Espírito tem sido apagado. Porque o Espírito acende a chama onde a verdadeira palavra é pregada. Onde o Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiramente pregado. Mas com relação às práticas, à vida das pessoas, nem se fala. Algumas igrejas, nas suas práticas, já têm se tornado meio estranhas. Muitas igrejas, por exemplo, o culto mais parece um show do que um culto. Muitas igrejas, as reuniões mais parecem reuniões de um clube social do que uma reunião em nome de Jesus Cristo. E quando alguns membros, eu olho e vejo alguns membros de algumas igrejas, eu penso, essa pessoa, de modo algum, essa pessoa tem como ser crente. Outro dia, uma jovem, eu chamei ela para conversar no gabinete, e falei, minha filha, eu acabei de olhar o seu Instagram, e eu vi nos stories que você estava num show da Anitta. Todo mundo conhece a cantora Anitta? É uma cantora de funk. Eu não sei se é só funk o nome, ou se é funk alguma coisa. Para mim é funk baixo, porque tem o funk que é ruim, e tem a Anitta, que baixa um pouco mais o nível. E eu falei, você estava num show da Anitta. Aí ela falou, pastor, eu prometo que eu nunca mais vou, mas era o meu sonho. Aí eu olhei para a cara dela. Ô, gente, era para aquela menina olhar para a Anitta e sentir nojo daquela música. Da mulher rebolando, seminua. Crente tem que sentir nojo dessas coisas. E não dizer, o meu sonho é ir num show desse. Isso é absurdo. E muitos crentes perderam a noção do que é absurdo no mundo. Absurdo, eu não estou falando de coisas que a gente realmente duvida. Será que isso eu posso ou será que eu não posso? Mas é algo absurdo. É o extremo de um cristianismo baixo e pobre. Alguém olhar para um funk da Anitta e dizer, meu sonho é ir naquele show. E ver todo mundo seminu rebolando. Você fala, o que é isso? Como que não apaga o espírito no meio de uma vida dessa? Como que não apaga um espírito se a igreja inteira for desse jeito? Não apaguem o espírito. Façam a distinção entre aquilo que é de crente e aquilo que é do mundo. Porque você vive no mundo. Você mora aqui, você se relaciona com ele. Você compra no mesmo supermercado de todo mundo, você veste a mesma roupa de todo mundo, você estuda na mesma escola de todo mundo, mas você não pertence ao mundo. Você não é daqui, você é cidadão do céu. Então faça essa distinção. Eu não sou daqui. Existe coisa que é ímpia, existe coisa que é impura, e existe coisa que é própria para crente. Como que não apaga o espírito desse jeito? Olha o versículo de 3, capítulo 3, o versículo 1, para você ver o mais baixo nível que isso pode te levar. Ao anjo da igreja de Sardes escreve, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tens nome que vives e estás morto. O que é ter nome que vive? Ter nome que vive é o seguinte, você chegar lá na sua faculdade, você senta na carteira, né? E alguém perguntar aí, você é de alguma igreja? Sou. Qual? Presbiteriana Ebenezer. Aí você sai dali, você vai para qualquer lugar que um cristão não iria. Você vai para o meio de um boteco e enche a cara, você sai dali bêbado. Você acabou de falar que você era da igreja presbiteriana Ebenezer. Nunca faça isso, cara. Ó, se você for sair para encher a cara e ficar bêbado, para ir onde não deve, não fala que você é da minha igreja, fala que você é de outra, mente. Já está pecando, mente, né? Mas não fala que você é da minha, cara. Não é? Senão você está falando, poxa, isso é nome de que vive, é o camarada que fala que é crente. Se bobear, ele até cola um adesivo no carro, fé, né? Aquele adesivo fé da Batista da Lagoinha, bonito aquele, fé. Aí fé em quê, meu amigo? Porque aquele camarada, ele está mais perdido que tudo. É nome de que vives, mas está morto. É gente que está aqui presente de corpo e alma. Está aqui porque o pai mandou, está aqui porque gosta do Tiago cantando, está aqui, eu sei lá por que está aqui. Mas lá fora é um cadáver ambulante. É alguém morto andando. Tem nome de que vives e está morto. É para isso que você caminha
se você não tirar os entulhos do seu coração. É para isso que você caminha se você apagar o Espírito Santo do Senhor. Não apaguem o Espírito Santo. Cuidado. Olha a igreja de Laodiceia, capítulo 3, no versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica. Só que era uma igreja que sabia que era rica. Esse era o problema. Sabe o que acontecia na igreja de Laodiceia? Eu creio, se eu fosse imaginar, Tiago, viu? Não está escrito aqui não. É minha imaginação. Se eu chegasse lá na igreja de Laodiceia, talvez tivesse o melhor coral que eu ouviria na minha vida. O pregador, talvez fosse o melhor pregador que você já ouviu na sua vida. Naquela igreja, eles já teriam ar-condicionado, porque eles têm dinheiro para colocar ar-condicionado, não precisa esperar terminar a frente. Naquela igreja, o pastor era magro. Vocês acreditam nisso? Um pastor magro. Mas não só isso. Um pastor magro e que prega bem, porque eu nunca vi as duas coisas. Né? A barriga é o instrumento de pregação do pastor. É isso que tinha em Laodiceia. Era a igreja que todo mundo olhava e falava assim, eu moro a 700 quilômetros, mas eu sou membro da igreja de Laodiceia. Ela era boa. Só que ela sabia que ela era boa. Até o momento em que ela achava que ela era rica demais e de que ela não precisava mais do Espírito Santo na vida dela. Ela não precisava mais do poder sobrenatural do Espírito Santo para que alguém se convertesse. Ela já tem o melhor pregador magro. Ela já tem o melhor coral. Ela tem ar-condicionado. Ela não precisa da ação do Espírito Santo para que alguém se converta. É isso que ela pensava. E o recado de Jesus é, queridões, você é um miserável, pobre, cego e nu. Muitas vezes as igrejas apagam o Espírito Santo porque creem que são boas demais. Nunca deixe a soberba tomar lugar em nenhum dos nossos ministérios. Em nome de Jesus. Porque você pode ter o melhor louvor. Eu posso me tornar um dia um excelente pregador. Mas o melhor pregador ainda não converte ninguém sem a ação do Espírito Santo. O melhor músico não faz ninguém se quebrantar, pode fazer chorar. Mas quebrantar diante de Cristo e se render a Jesus, só o Espírito Santo. A soberba precede o quê? Alguém se lembra desse texto? Ruína, queda. A soberba precede a ruína. Essa é a igreja de Laodiceia. Não apaguem o Espírito Santo na vida de vocês. Tem mais duas igrejas aqui. Eu já estou terminando, viu, gente? Eu estou vendo que o meu horário já está bastante avançado. As outras duas igrejas nos ensinam rapidamente como que a gente mantém, então, a chama acesa. É a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Como manter a chama acesa? E a resposta é ouvindo o que o Espírito diz às igrejas. As cartas, as 7 cartas de Jesus, sempre falam, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então eu digo a mesma coisa para vocês, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra de Cristo pregada, ouvida, é o que vai manter a chama do Espírito acesa. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. É mais ou menos de um texto bíblico que eu me lembro, Ezequiel capítulo 37. É possível que se você já é velho de igreja, você se lembre desse texto, em que o profeta Ezequiel ele se coloca diante de um vale de ossos secos. Alguém se lembra desse texto? Quem lembra, levanta a mão, só para eu saber. É um texto conhecido, né? E aí, vem um sopro divino. O que o sopro faz com aqueles ossos? Vida. Não é? Os ossos são envolvidos de carne, de vida. Esse é o poder da palavra de Deus, de trazer vida, de trazer fogo ao nosso coração.
Então, não desprezeis pode falar, versículo 20. Profecia. Todo mundo respondeu. Vamos fingir que todo mundo falou junto, profecia. Para ficar bonito, né? Depois edita na filmagem e coloca todo mundo assim, profecia. Ficar bonito. Não desprezeis as profecias. A palavra de Deus. Ela vai sim manter a chama acesa. A igreja de Esmirna, que é uma igreja que não estava sendo apagada pelas coisas do mundo, Jesus diz para ela ser fiel até a morte. Se você quer manter a chama acesa do Espírito Santo, seja fiel até a morte. O que te custar o cristianismo, dê. O que te custar? Mas está custando a minha honra porque as pessoas estão me zombando. Deixa zombar. Está custando a minha cabeça porque querem cortar a minha cabeça. Então deixa cortar, mas seja fiel a Cristo até a morte. Esse é o conselho de Jesus para a igreja do mundo. Mantenha essa distinção entre você é crente e aquele é do mundo. E que as pessoas olhem para você e elas não precisem nem perguntar se você é crente. Elas perguntam só para confirmar. Já viu? Você é crente, né? O né significa o quê? Eu já sei que você é crente. Só falo que sim, só para eu saber. Você é crente, né? Por quê? Porque a pessoa já sabe que você é crente. Gente, o crente, eu acho que ele anda igual crente. Você reparou isso? Você vê a pessoa andando, você fala, eu acho que esse cara é crente. Agora o outro você vê andando, você fala, esse cara não é crente. Não sei, até o andar, gente. Faz e viva igual um cristão. Para que a sua vida reflita o Cristo que habita dentro de você. E o conselho para a igreja de Filadélfia é para que conserve aquilo que eles tinham. Então conserve no seu coração a palavra de Deus, que te é ensinada domingo a domingo, de quarta a quarta, se você vem aos pequenos grupos, e todos os dias que você lê, conserve a palavra de Deus no seu coração. Conserve a submissão a Cristo Jesus. Seja submisso a Ele em tudo. Coloque a sua vida inteira diante da cruz. Conserve o amor a Jesus. Esses são os 2 recados. Para a gente concluir, nós precisamos avaliar cada um a nós mesmos. Avaliar o nosso coração. Será que tem entulho dentro do meu coração? Será que tem entulho dentro do seu coração? Se você quer uma dica, sempre tem. No meu, que sou pastor, no seu, que não é pastor, sempre tem entulho. Será que tem entulho dentro da nossa igreja? Será que a gente precisa às vezes repensar uma coisa ou outra? Sempre tem. Sempre tem. Porque a gente é pecador. Sempre tem. Faça uma análise. Nós vamos cantar ainda mais uma música. Que essa música fale ao seu coração. Vamos ficar de pé para cantar essa música?